Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Paulo Alexandrino, professor da área de História. Estou aqui para abordar junto com vocês uma temática muito importante na prova do Enem. Não só na prova do Enem, mas em diversos vestibulares. O nosso assunto de hoje chama-se República Velha. Ora, Paulo, mas o que é que eu preciso perceber, o que é que eu preciso saber sobre a República Velha? Já nós vamos aprofundar nossos conhecimentos em questões, mas algumas informações elas são necessárias para você ir fazer sua prova e fechar qualquer questão sobre o assunto. Primeira delas, você tem que saber a cronologia. Professor, a cronologia, ela é importante? Não necessariamente, mas é preciso que você entenda o começo e o fim para você compreender todo o desenrolar político, econômico, social, cultural do período. E aí nós iniciamos o quê? República Velha, 1889. Opa, proclamação da República, 1930. O que é que se dá aí? A Revolução de 30, a chegada de Vargas ao poder. Temos nesse período dois momentos, uma divisão cronológica. O primeiro, a República da Espada, que vai de 89 até 1894, e temos o período mais importante que é chamado de República das Oligarquias, o domínio dos coronéis, o coronelismo. Primeira informação básica. Segunda informação, você tem que lembrar que nesse período nós temos uma Constituição. A segunda Constituição do Brasil, a primeira Constituição da República, a Constituição de 1891. Essa Constituição, ela traz para a história do Brasil grandes novidades. Uma dessas novidades foi a implementação da República, a oficialização do fim da escravidão, a mudança no voto, já que o voto até então era censitário, agora esse voto passou a ser universal masculino. Essa Constituição ela vai vigorar durante todo o período da República Velha. Uma outra informação importante que você tem que ter é que durante esse período o coronelismo ele vai vigorar. E o que é o coronelismo? Uma forma de governo assentada nos latifundiários, ou seja, nos donos de terra, e esses donos de terra utilizam esse seu poder econômico para ter poder político. Mas, Paulo, sempre que cai nas provas, cai alguma coisa referente às características. E aí você vai lembrar de 5, né? Conta comigo, anota, pega papel e caneta e anota. Primeiro, nepotismo, emprego de parentes em cargos públicos. Segundo, eu tenho mandonismo. Os coronéis vão ficar famosos por terem jagunços, pistoleiros, capangas que exerciam a sua vontade. O uso da força direta. Eu tenho o quê? Aí se eu observar o clientelismo, ou também chamado de apadrinhamento. Os coronéis apadrinhavam, tinham vários agregados. Apadrinhavam entre si ou apadrinhavam seus agregados, aqueles que trabalhavam nas suas fazendas. Ainda tem, por bem, aquelas que você nunca deve esquecer. O voto de cabresto e o curral eleitoral. Observando a analogia de voto de cabresto, voto controlado, voto manipulado. E o curral eleitoral, aqueles que viviam sob o domínio do coronel nas suas terras, faziam ou por bem, por gostar dele, por estar dentro da prática clientelista, ou por mal, por terem medo do coronel, votavam no coronel ou nos seus candidatos. Segunda característica. Terceira característica. Nós vamos ter nesse período uma série de revoltas. Revoltas sociais urbanas, revoltas sociais rurais. Se a gente for observar, nós vamos ter revoltas significativas. Algumas delas vão ganhar destaque até na literatura, como é o caso de Canudos. A primeira revolta aí rural da história da República Brasileira, lá no sertão da Bahia, Antônio Conselheiro, né, o movimento messiânico, etc. Tenho também outras revoltas situadas no campo, mas Canudos é a que se destaca mais. Tenho também as revoltas urbanas. Eu destacaria duas. A revolta da vacina, que faz parte de um projeto de remodelação médico-sanitário do Brasil. Tenho a revolta da Chibata, que vai envolver as Forças Armadas, sem esquecer de mencionar a revolta da Armada, né, ocorrida anos antes. Ainda sobre as revoltas do campo, eu preciso destacar o Contestado, eu preciso destacar Caldeirão. No caso, o que é que a gente vai observar?
Vai lá para a questão, vamos lá para a questão para a gente observar e não ficar só falando. Vamos tentar testar o nosso conhecimento. Olha aí a primeira questão. O coronelismo, fenômeno social e político típico da República Velha. Embora suas raízes se encontrem no Império, foi decorrente da... Ora, o que foi que nós dissemos? Que o coronelismo ele tem 5 características básicas. Se eu for analisar os meus itens, né, já que a linguagem do Enem me cobra esses itens, eu vou perceber o quê? Que o item correto é a letra C. Eu tenho montagem de modernas instituições. Aí eu vou ter que lembrar que instituições são essas. Eu vou ter na Constituição de 1891 o poder executivo, legislativo e o judiciário, sendo extinto o poder moderador. Eu tenho que, para garantir o domínio desses coronéis, vai ser desenvolvido 3 estruturas básicas. A primeira, a política do café com leite, a alternância entre São Paulo e Minas Gerais à frente do Executivo Federal. A política dos governadores, que vai ser uma troca de apoio entre o poder municipal, o poder estadual e o poder federal, onde aí eu vou ter vereadores, eu vou ter deputados, eu vou ter o governador, eu vou ter os prefeitos, todos se unindo. Com que objetivo? Garantir a permanência de São Paulo e Minas Gerais no poder. E vou ter a comissão verificadora de poderes, que seria equivalente, né, àquele órgão que fiscaliza, que organiza, que legitima a vitória aí dos possíveis, né, coronéis a chegar ao poder. Ainda tem no item C o quê? Autonomia estadual. Os estados agora ganhavam poder. E quem é que mandava nos estados? Os coronéis. Se a gente puxar para o mesmo período, a gente vai ter um coronel famoso na história do Ceará, o Comendador Nogueira Scioli. E vamos ter um outro coronel, não visto diretamente como coronel, mas se apropria desse termo, que é o quê? Que é o Padre Cícero, chamado de coronel de Batinas. Tem o voto universal. Qual é o detalhe, hein? Ó, voto universal. Universal para homens maiores de 21 anos, alfabetizados. Mulher ainda não votava, então cuidado com isso. Sobre estruturas arcaicas. Ora, está falando de quem? Do coronelismo. Do mando regional. Baseadas na grande propriedade rural e nos interesses particulares. Ou seja, o público se misturava com o privado. Então, queridos alunos, vocês têm como resposta da questão letra C. Avançando no nosso conteúdo, nós vamos para a segunda questãozinha da nossa aula de hoje. Se a gente observar essa segunda questão, ela vai recair sobre aquelas 3 informações iniciais que nós demos. Cronologia, coronelismo, revoltas. Olha o texto da questão. O movimento não se rendeu. Resistiu até o esmagamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, à frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. A chacina, empreendida pelo exército em 1897, no interior do Nordeste, é a qual o leitor de Os Sertões, de Euclides da Cunha, entra em contato, tem uma de suas explicações. Olha lá, vai para os itens, Observa os itens que a questão te dá. O que é que você vai logo de cara anotar? Vou tentar fazer um breve resumo sobre o movimento de Canudos. Canudos aconteceu região Nordeste, sertão da Bahia, teve como líder Antônio Vicente Mendes Maciel, o nosso Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro tinha um desejo que era fundar no Nordeste uma comunidade igualitária, onde aquela população pobre pudesse viver de forma harmoniosa, de forma igual. O detalhe é que Antônio Conselheiro vai mexer com 3 estruturas. A primeira, comigo, as secas, que eram recorrentes na história do Brasil, como ainda são hoje. Vai mexer com o quê? Com o coronelismo dos sertões da região Nordeste e vai mexer com a miséria, porque ele propunha a criação de uma comunidade onde não houvesse fome, onde todos trabalhassem, onde tudo que fosse produzido fosse distribuído em partes iguais. Ora, Antônio Conselheiro conseguiu isso. Por volta aí de 1894, o movimento começou a se montar, mas a guerra em si só vai acontecer em 1896 a 1897. 11 meses de batalha,
4 tentativas, como a questão citou, do exército tentar destruir o Arraial de Canudos. Paulo, mas por que o desejo dessa destruição? Primeiro, a população pobre estava fugindo das terras dos coronéis e estava migrando para onde? Para Canudos. Isso quer dizer que os coronéis perdiam o quê? O voto de cabresto e o curral eleitoral. 2. O nosso Antônio Conselheiro era um monarquista. E naquele momento o que é que se consolidava? A república. A simbologia da república, daquela nova estrutura que se montava. A bandeira, o hino, as forças armadas, os mártires, lembra do Tiradentes, né? Os mártires, eles precisavam dar para o Brasil uma identidade que lembrava o movimento positivista. 3. Eu ainda tenho que ver que o nosso Antônio Conselheiro não tinha formação religiosa. Então ele não poderia estar desenvolvendo o ofício de um religioso. Uma missa, um batismo, uma extremunção, a confissão, etc. Então esses fatores se somaram para que a guerra acontecesse. Qual é o detalhe que a gente precisa observar? Lá no texto foi citado o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Olha aí a história e a literatura, a interdisciplinaridade acontecendo. Você pode ter aí isso a se desenvolver em diversos momentos da história. Mas o que é que você tem que saber efetivamente sobre os sertões? Que o livro se divide em 3 partes. O homem, a terra e a luta. O homem, ele vai analisar quem é esse nordestino, de onde ele começou, a mistura com a chegada do europeu com o índio, a mistura com o negro, as características sociais, morais que vão montar essa figura do que é o nordestino. 2, a terra. Ele vai citar qual a importância dessa terra para esse contexto. Ou seja, porque nós estamos falando de um sertão, de uma área árida, onde não tem água. Mas a terra serve de poder, de barganha política. E eu tenho 3, a luta. Não é a luta da Guerra de Canudos somente, mas é a luta constante, diária, mensal, anual deste homem a enfrentar tanto o coronelismo, as secas e a própria miséria que se forma no conjunto dessas situações. Então, Canudos envolve esses aspectos. Presta bastante atenção ao assunto sempre recorrente na prova do Enem e em outros vestibulares. Vamos lá para os itens. Se você olhar para os itens, você vai ver que a alternativa correta é a letra A. Ah, professor, necessidade por parte do governo de afirmar a irreversibilidade do projeto republicano. Por que você está dizendo isso? Porque 20 anos, quase 30 anos depois, nós vamos ter um movimento semelhante a Canudos, chamado de Caldeirão, também no Nordeste e no Ceará. E a elite não tratou da mesma forma que tratou Caldeirão, da mesma forma que tratou Canudos. Porque em Canudos houve um excesso de violência, houve um genocídio. O próprio texto diz que só sobraram 4 pessoas vivas. Em Caldeirão, não. E isso é decorrente de quê? Das pressões da mídia, os jornais, as revistas da época, da intelectualidade, do próprio livro de Euclides da Cunha. Para a gente fechar a nossa abordagem, eu destacaria mais 2 pontos importantes da República Velha. 4º ponto, economia. Destacar aí as políticas econômicas, os produtos importantes para o Brasil naquele momento. O café, o cacau, a borracha, o algodão e um surto industrial que o Brasil vai estar vivendo durante o quê? Durante a Primeira Guerra Mundial. Se tentou implantar uma indústria nacional. 4º, né? 5º ponto e último, é importante você observar o desfecho final da República Velha. E nesse desfecho, falar de alguns sujeitos que têm e ganham muita força nesse momento. O próprio movimento modernista, que vai estar se desenvolvendo na sua 2ª geração, assim iniciar, final da primeira para a 2ª. Nós temos a fundação de partidos políticos, alguns de esquerda, como o Partido Comunista Brasileiro, o desenvolvimento do tenentismo, e aí se destaca dos 3 movimentos a coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes, e a disputa que as oligarquias chamadas de dissidentes, ou seja, aquelas que não apoiavam São Paulo nem Minas Gerais, na busca pelo poder. Num contexto externo, é preciso lembrar o quê? A crise de 29. Todo esse desfecho, todo esse contexto último, ele se soma para que eu tenha o fim da República Velha e o início de um novo período chamado de Era Vargas. Meus queridos, fiquem com Deus, continua VDM Tiradentes Online, a gente está aí. Abraço!